hoje vai ter que ler bastante. Vamos lá, Rosalvo, bora para a gente começar a nossa aula hoje. Oremos. Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Deus. Obrigado por todas as tuas bênçãos, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Mas principalmente agradecemos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor por nós, pela tua misericórdia ao ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Pedimos as tuas bênçãos nessa aula, seja abençoando a irmã Sônia, Senhor, que esteja com ela, dando sabedoria a cada dia, Senhor, para que possa ministrar essas aulas e que possamos aprender e tudo aquilo que aprendemos também, Senhor, compartilharmos. Esteja com aqueles que não estão presentes na aula hoje, cuida deles, daqueles que se encontram enfermos também pedimos as tuas bênçãos sobre eles, Senhor. Pois em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Chegou mais alguém aí? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Daniel, pode pôr a primeira slide. Então, nós vamos falar sobre o milênio. Nós vamos entender o que é o milênio. E esse milênio aqui, ele vai começar quando termina o julgamento das nações. A gente estudou na aula passada, nós estudamos o final da tribulação, teve a guerra do Armagedon, onde Cristo desce, aí é a segunda volta de Cristo. Lembra que primeiro foi o arrebatamento, essa não é, a gente fala hoje bastante, Jesus Cristo está voltando, a gente fala sobre a volta de Cristo, mas na verdade, a gente usa esse termo, mas essa volta que nós estamos esperando agora, Jesus não volta sobre a terra, eu bato sempre nessa mesma tecla que é para todo mundo entender. Não é a volta mesmo de Cristo, porque a gente vai se encontrar com ele nos ares, é o arrebatamento. O primeiro evento escatológico que a gente estuda é sobre o arrebatamento, quando Cristo vem nos ares. E quando termina a grande tribulação, Jesus Cristo, aí sim é a volta de Cristo, quando ele pisa nessa terra pela segunda vez, segunda vez eu digo, vindo mesmo visível aos olhos dos homens, porque a gente sabe que Cristo é Deus e ele pode estar em todo lugar e ele está no meio de nós aqui, né? Mas ele vai ser visto. A Bíblia fala que todo olho verá até aqueles que o transpassaram. Então a gente vê que isso não pode ser no arrebatamento, porque no arrebatamento vai ser como um abrir e fechar de olhos, vai ser tudo muito rápido e nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, hoje, no final da tribulação, aí sim é a volta de Jesus, quando ele vem com os salvos no Monte das Oliveiras e será reconhecido por todos os judeus. Por todos aqueles que negaram ele, vai saber que aquele que eles rejeitaram é o Cristo. Então, todo o exército do anticristo vai estar ali no Vale do Armagedon, reunidos, mais de 200 milhões de soldados reunidos a fim de destruir Cristo na sua vinda. Mas Jesus, aqui fala que Jesus destrói todos com o sopro da sua boca, e a gente pode comparar isso daí também com uma pedra, lá no livro de Daniel, que vem rolando sozinha da montanha, sem ajuda de mão do homem, bate no pé daquela estátua que representava todos os reinos da terra, e quando aquela pedra bate no pé da estátua, destrói todos os reinos da terra e a pedra fica grande, grande e enche toda a terra. Essa é uma profecia de Daniel sobre o milênio, porque isso vai acontecer nesse dia, quando Cristo vence todo o exército do anticristo,
ele vai dar início, vai inaugurar o seu reino milenar. Então, vamos dar início à nossa aula e eu vou explicando aqui para vocês, tá? Lembra que eu falei lá no começo, nas primeiras aulas, das três principais dispensações. Eu falei que Israel, o Moisés foi o dispenseiro da lei. Ele recebeu, naquela época, a lei que foi dada para que o povo pudesse entender que eles eram pecador. Então, a dispensação da lei veio lá para Moisés, nesse versículo fala que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, foi a época da lei. Depois, quando Cristo veio, né, e morreu pregado na cruz pelos nossos pecados, nós entramos em outra dispensação. O que é uma dispensação? Né? Algo que é dado para a gente administrar. Então, Moisés, ele viveu aquele período, ele foi o administrador, ele recebeu aquilo de Deus e passou para o povo. E a dispensação da graça, do mistério ou da graça, por que fala mistério? Porque é um mistério que ficou oculto para as pessoas durante muitos séculos, mas foi revelado para nós por meio de Jesus Cristo. É a graça. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, quer dizer, o período das igrejas, o período da graça, o evangelho da graça está sendo oferecido para nós, tá? Aí, quando tiver o arrebatamento, vai ter lá a tribulação, as 7 anos de tribulação, que nós estamos vendo aqui no meio. Quando termina a tribulação, que é o estudo que nós tivemos na aula passada, aí Jesus inaugura o seu reino milenar, que a gente vai ter vai ser a última dispensação, que vai chamar dispensação do milênio ou da plenitude dos tempos, quando Jesus inaugura o seu reino do milênio, tá? Por isso que eu ensinei essas dispensações para vocês aqui, porque hoje nós vamos entrar, então, na dispensação do milênio. Então, é um período, esse período que nós vamos estudar hoje, tá? Pode passar, Daniel. Peguei essa coisa que a gente já estudou só para vocês relembrar, tá? Então, nós vamos ver primeiro o que vai acontecer antes de Jesus inaugurar o milênio. Então, a gente viu lá que ele fez o julgamento das nações, conforme, lembra que ele separou as ovelhas dos bodes, e ele proferiu aquelas palavras, mostrando que a maneira com que aquelas pessoas lidou com o povo dele aqui na terra, as pessoas que creram nele foram separados como ovelhas, os que não creram, que desprezaram a palavra, desprezaram o povo dele, foram os bodes. Aí, depois de tudo que termina, tudo isso, terminou a grande tribulação, terminou aqui o julgamento das nações, aí Jesus vai inaugurar o seu reino. Primeira coisa, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo, tá? Eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. E Satanás será preso por 1000 anos. Vamos ver esses versículos aqui. Por que Satanás vai, no tempo milenar, até que Daniel vai achando lá os versículos, Apocalipse 21 e o 19, 21. Até que o Cristo reina sobre a terra, Satanás vai estar preso. Porque depois ele vai ser solto por um pouco de tempo e nós vamos entender por que isso vai acontecer. Pode ler, Sônia? Pode ler. Você pode pôr, já pode ler. Uhum. Tá. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tá? Então, aqui ficou entendido. Antes de dar início no milênio, Satanás vai ser preso.
Apocalipse 19, 21, né? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu acho que eu errei esse daí, Daniel. Hoje eu pus tanto versículo para a gente ler, é o que fala, eu acho que é o 21, é o 20, onde fala que a besta e o... A continuação do 20, eu acho, né? Então tá. Eu acho que aqui, ó, do 3. É. Não, espera aí, 20, versículo 3, né? Isso. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E você está vendo o outro versículo aí que eles foram jogados no lago de fogo? Eu compus muito versículo hoje. Acho que é o 19 e 20, irmã. Ah, é o 19 e 20? Vê o 19 e 20. Se você está nele, pode ler, Cássia. Ou achou aqui? Ah, não, já achou aqui. Pode ler, Daniel. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Vocês entenderam aí? Então, Satanás foi preso por 1000 anos, quando acabou toda aquela tribulação, a grande tribulação, ele foi preso, e a besta, né, que é aquele anticristo que fez todas aquelas coisas que vocês já aprenderam, e o falso profeta foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Agora nós vamos entrar no milênio. Eu inverti aqui a posição. Pode passar, Daniel. Então tá, então vamos começar lá. O que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos, predito pelos profetas como sendo o reinado do Messias, o reino do céu estabelecido na terra, inaugurando uma nova era espiritual, a última dispensação, a dispensação do milênio. Lembra que eu coloquei lá atrás para vocês entenderem? Então, é como se estivesse fechando as dispensações. Então, aqui é um período literalmente de 1000 anos, né, que Jesus vai vir reinar sobre a terra, fechando assim mais uma oportunidade para as pessoas e sendo chamada de dispensação do milênio. Apocalipse 20 fala e reinarão com Cristo durante 1000 anos, mostrando aqui no livro de Apocalipse que esse reinado é literal. O milênio, de acordo com as escrituras, será um tempo de restauração para todas as coisas. Ao invés do pecado, é a justiça que encherá a terra. Nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, o pecado entrou pelo Adão e passou por todos os homens. Por isso, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aqui no período do milênio, a terra vai encher de novo da justiça. E o milênio é exatamente para mostrar que lá no Jardim do Éden, o homem tinha tudo que ele queria, que ele precisava, Deus deu tudo que ele precisava, e ele desobedeceu, ele ficou separado de Deus, né? Aqui no milênio, a gente vai aprender nesses próximos estudos, que a Terra voltou a ter a presença de Cristo aqui, Cristo pisando aqui na Terra, né? E vocês vão ver que tudo que vai acontecer aqui nesse período milenar, quantas bênçãos vão ser colocadas para as pessoas, e mesmo assim, elas vão, lá no final, alguns vão se virar contra Deus. Então, mostra para a gente que não são as condições do mundo que faz uma pessoa ser salva ou não, reconhecer Deus na sua vida, Cristo ou não. Não precisa, não é porque as coisas estão difíceis hoje,
que o pecado está se multiplicando sobre a terra, que as pessoas não estão se convertendo. Não é isso. Não são as condições boas que fazem as pessoas se converterem. É a nossa fé mesmo, é a disponibilidade da própria pessoa de entregar o coração dela para Jesus. Então, mesmo quando que o homem, no jardim do Éden, ele tinha tudo, ele pecou contra Deus. Na grande tribulação vai ter pessoas que vão se converter. E aqui no milênio será um período assim maravilhoso de bênção, de paz, e vocês vão ver que mesmo assim o homem algumas pessoas vão virar as costas para Deus, tá? Não das pessoas que já foram salvas, pessoas que vão nascer durante o milênio, ainda vão rejeitar Cristo, que vai estar aqui com a presença dele sobre a terra, eles vão rejeitar, tá? Então, o milênio vai ser um período para provar o homem mesmo. Pode passar, Dani. Logo depois da grande tribulação e de se cumprir os acontecimentos preditos para a 70ª semana profética de Daniel, a grande tribulação, ela fecha, né? Ela fecha as 70 semanas proféticas do livro de Daniel, que a gente aprendeu lá no começo. Lembra lá que eu ensinei num gráfico? Então, fechou as 70 semanas de Daniel. Então, quando termina as 70 semanas, Jesus descerá no Monte das Oliveiras e inaugurará o seu reinado na terra. Esse versículo aqui é de Atos 1:11, é quando os apóstolos estão reunidos com Cristo no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e ele disse, quando Jesus foi assunto ao céu, ele foi escondido por umas nuvens, e todos os apóstolos ficaram assim com a boca aberta de ver aquela coisa incrível, Jesus subindo e desaparecendo nas nuvens. Aí aparecem os anjos e diz assim: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, aqui é uma profecia já sobre a descida de Jesus no Monte das Oliveiras, tá? Então, quando será o milênio? Então, o milênio a gente viu que é um período de 1000 anos, literal, em que Jesus vai reinar aqui na Terra. Quando será isso? Logo depois da tribulação, nós já acabamos de ler, pode passar. Será logo depois da grande tribulação. Como será o milênio? Haverá profundas mudanças na Terra durante o milênio. A maldição que surgiu pelo pecado será removida, e assim a bênção de Deus mover-se-á sobre a terra. Vai ser um período tão maravilhoso, porque a Bíblia mesmo fala que a terra geme esperando a redenção. Você pode ver que pessoas hoje têm as pessoas que falam que quantas coisas acontecem de ruim por causa da interferência do homem, né? Os cientistas de vez em quando estão falando que a Terra tem sido prejudicada pela interferência do homem, pela cobiça do homem, pelo pecado, vem destruindo as coisas que Deus criou. Então, aí, por isso acontece tantas coisas ruins na natureza, e a Terra gemendo, esperando a manifestação de Cristo, quando Ele restaurará todas as coisas, e a Terra vai ficar debaixo da bênção de Deus. Aí nós vamos ver agora algumas coisas importantes a serem consideradas sobre o milênio. Vamos ver lá. Como será no milênio? Então, vamos ver lá. Vai ter bastante versículo para a gente ver aqui, tá? Cristo estabelecerá seu domínio na terra. Vamos fazer assim, eu acho que você acha que você consegue achar tudo, Daniel? Ou eu peço para eles ajudarem também? É bom ajudar, Sônia, tem bastante. Tem bastante, né? Demora, né? Uhum. Então vamos fazer assim, ó. O Daniel vai abrir Apocalipse 11, os de Apocalipse deixa para o Daniel, que já vai estar lá.
E então eu vou pedir para o irmão Rosalvo abrir no livro de Isaías, a Cássia no livro de Efésios 1:21. Esse Colossenses é 1:27, viu, Daniel? Você arruma aí para mim. E esse 1 vai ser a Rosângela que vai ler. Vamos até aí, eu vou pedindo para vocês conforme a gente vai precisando, tá? Primeira coisa que nós vamos aprender, de que forma vai ser esse milênio? Nós vamos aprender que Cristo estabelecerá seu domínio na terra. A terra inteira vai estar sob o domínio de Cristo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Tá vendo? Então, aqui, quando o anjo declara, né, toca a trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali é quando aquela pedra bate na estátua e derruba todos os reinos da terra e enche toda a terra. Quer dizer que os reinos da terra voltaram para Cristo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo? Aqui é uma visão sobre esses acontecimentos. Então, Cristo estabelecerá o seu domínio sobre a terra. Segunda coisa, os homens estarão plenamente conscientes da glória de Deus manifestada no céu. Eles todos vão entender, vão ter consciência disso daí. Isaías 59:19. O Rosalvo. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Tá vendo? Então, desde o nascer até o pôr do sol, né? A dona Alta gostava desse versículo porque falava Uraí e Açaí, uma é sol nascente e o outro significa sol poente. Não sei em que linguagem indígena, alguma coisa assim, eu não sei qual que é. Mas ela falava que ela e o pastor João pregou do nascente ao poente do sol, conforme fala esse versículo. Uraí e Açaí, nas duas cidades, no sol nascente e no sol poente. Então, aí está falando que desde o nascer ao pôr do sol, toda a terra vai conhecer a glória de Deus, porque Jesus vai manifestar a glória que ele tinha. Lembra que ele falou para os apóstolos, aquela glória que eu tinha lá, estava orando, né, e falou, eu fiz conhecer a glória que nós tínhamos antes que o mundo foi criado. Agora, as pessoas vão estar conscientes dessa glória aqui na terra. Efésios 1:21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou... Pode. 23, né? Uhum. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tá vendo? Colossenses 1:27. Eu acho que é isso. 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso. Então, nesse período aqui, todo mundo vai estar, todos os que estão participando do milênio vão estar consciente, plena consciência de tudo aquilo que eles estão vivendo, de tudo aquilo que foi prometido, a gente vai estar desfrutando disso com toda a consciência, com toda
certeza de fé. 3, os males que assolam a humanidade serão banidos da terra, como doenças, porque o próprio Jesus vai estar lá, né? Crueldade dos homens, né? O pecado que hoje está se multiplicando, porque se aproxima, né? A nossa redenção está cada vez mais próxima. Então, nessa época, não vai ter essa crueldade, nem nos homens e nos animais que vão ser mansos, não vai ter aquela. Cristo, o reino de Cristo aqui, estabelecido na terra, vai fazer com que até os animais que hoje ficaram ferozes, não foram criados para ser ferozes assim, fazer mal para o homem, né? No começo, Deus não criou todos os animais no Jardim do Éden, não era para fazer mal algum, mas o pecado, ele subjugou até a natureza. Você pode ver que acontece, animais ficaram ferozes, tempestades e tantas coisas que ocorrem na natureza, que a natureza ficou também debaixo dessa maldição, e por isso ela geme esperando o dia da redenção, o dia que essas coisas não vão mais acontecer. Então, vamos ver aqui, o Daniel vai achar, você pode procurar o Isaías, que está tudo em Isaías esse. Enquanto isso, eu vou pedir para o irmão Aurelino procurar Jeremias 31:12. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Sol vai achar o Zacarias 8:5. O Daniel fica no Isaías, porque vai ter outros versículos de Isaías. Então, vamos ver lá. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que lindo esse trecho das Escrituras, né? Então, mostra a transformação que haverá na natureza, nos animais, e você vê que animais ferozes vão andar junto com os animais, né? Selvagens, e nenhum vai fazer mal para o outro. Uma criança pequena pode brincar com uma serpente e ela não vai fazer mal nenhum, porque a terra vai estar cheia do conhecimento de Deus, igual as águas cobrem o mar. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Tá vendo? Isso aí é uma restauração da terra. Acabou todos de Isaías, né? Até tá. Até agora é o 4. Aqui eu parei de colocar no 1. A terra será de uma fertilidade nunca vista, como um jardim bem regado. Isaías 35, de 1 e 2. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus.
Tá vendo? Então, até os lugares ermos, né, da terra que não produziam vão passar a produzir, como nunca visto antes. Jeremias 31:12, irmão Aurelino. Irmão Aurelino, o senhor achou? O senhor me ouve? Quem achou, lê para mim, por favor. Ah, o irmão achou lá. Achei. Tá. Assim que virão e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, aos cordeiros e aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Tá vendo? Tem até uma música que fala, né? Jardim regado e cuidado pelo Senhor, mas aqui está se tratando da terra, nessa época de Cristo. A terra vai ser como um jardim bem regado. Então, tudo vai ser diferente. Os homens voltarão à antiga longevidade, terão seus dias como as árvores. Então, é interessante que no Gênesis, a gente viu que o homem que viveu mais tempo, acho que foi 969, né? Ou mais. Alguém lembra quanto tempo que viveu Matusalém? 969. Oi? 969. É, né? Então, você vê que lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, o homem tinha muita longevidade, quase um milênio. O Matusalém viveu, foi o homem que mais viveu. Ele viveu quase um milênio inteiro. Então, hoje, o homem que vive, lá no livro de Salmos já fala, né, que 70, 80, que passar disso é canseiro e enfado. Mas lá no milênio, o homem voltará a ter longevidade. Isaías 65, 22, Daniel. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Tá vendo? Porque você sabe que tem alguns tipos de árvore que se você plantar ela hoje, você nem consegue comer do fruto dela, porque ela demora tantos anos para começar a frutificar, né? E aqui fala que jamais você plantará uma coisa para você, você vai comer do fruto daquilo que você plantar, porque as pessoas vão viver muito mais. Haverá nascimento em abundância, vai haver muito. A pergunta, às vezes, que as pessoas fazem vai nascer pessoa? Lógico que vai nascer, a terra vai ser muito povoada. Lembra que ali em cima a gente viu que uma criança de peito, ela vai brincar com uma serpente, então vai ter crianças, né? Zacarias 8:5, a Sol que vai ler. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Tá vendo? Então vai estar cheio de meninos e meninas. E enquanto o Daniel continua no Isaías, eu vou pedir para o Rosalvo ver Miqueias 4:3 e a Rosângela, Zacarias 8:23, tá? Então, nós vamos voltar aqui. Então, os homens, a gente viu que vai nascer muitas crianças, vai ter abundância de nascimentos. E outra coisa que nós vamos ver no milênio, as armas serão mudadas para ferramentas de trabalho agrícola. Nós vamos ver que a terra vai produzir muito. Então, nós vamos ver essa transformação aqui. O homem não vai mais ficar se preparando para fazer armas nucleares, atômicas, biológicas, ficar arquitetando plano para destruir outras nações, não. Olha lá o que vai acontecer em Isaías 2:4.
E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Tá vendo? Então, vão transformar as armas em instrumento de trabalho. Tem mais versículo nesse? Não, nesse é só esse. Miqueias 4:3. É o Rosalvo que pegou, né? Sim, sou eu. Uhum. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Tá vendo que esses versículos aqui, eles são companheiros, eles falam as mesmas coisas, né? Então, as armas serão mudadas em ferramenta. O conhecimento do Senhor, os homens vão ter o conhecimento do Senhor em toda a sua plenitude. Então, as pessoas vão conhecer, né, perfeitamente o Senhor, que vai estar aqui pessoalmente. Isaías 11:9. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá vendo? Então, a terra vai encher do conhecimento, ninguém vai poder falar que não conhece, né? Aí eles vão conhecer como também são conhecidos. Os judeus serão tão importantes. Lembra que o judeu, por todo o tempo, apesar da desobediência deles, Deus tem uma promessa e Deus é fiel e não volta atrás nas suas promessas. Então, nós vemos aqui que Deus tem uma promessa com esses judeus, que foram perseguidos durante anos e anos e anos, eles foram perseguidos e mortos, e agora, aqui no milênio, a gente vai ver que os judeus serão tão importantes que os gentios vão desejar ter os seus nomes como tutela espiritual. Sabe quando você fala assim, olha, eu sou parente de tal pessoa, né? Eu sou de Deus também, ó, igual eu sou filho, eu sou irmão. Eles vão querer ter o nome para eles ter a tutela espiritual do judeu. Isaías 4, de 1 a 7. Não, de 1. Eu não estou enxergando nada, gente. Meu óculos está ruim. Isaías 4:1. E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão, e nos Não, vestiremos com as nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. agora vamos ver quem pegou o outro. Zacarias 8:23. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pregarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Tá vendo? Vocês lembram quem fez assim? Ruth com Noemi, né? Ela falou: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e eu vou com você aonde você for. Então, assim vai ser o desejo de ter aquela participação nessa bênção que Deus vai estar derramando sobre os judeus por causa da promessa lá em Gênesis. Você vê a fidelidade de Deus. Pode passar, Daniel. Os animais serão mansos. A gente viu um versículo, vamos ver outro. 65:25, de Isaías. A gente já viu esse.
O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso. Muito bem. E haverá paz e entendimento espiritual. Aí os versículos, tudo de Isaías, o Daniel coloca lá. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, 65:19 agora, Daniel. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Também vos destinareis à espada, e todos vós encurvareis à matança. Porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Acho que esse versículo aqui não é esse, Daniel, mas Acho que é tudo bem. 66:12, né? É, Porque tem ali 65:12 também. vamos ver. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos apagarão. Isso, é esse aí. Então, aqui a gente vê que haverá paz e entendimento espiritual. Então, realmente, tudo isso que a gente viu é como será o milênio. Aí vamos ver essa próxima. Isso. Daniel corrigindo lá para mim. Como será o governo de Cristo sobre a terra? A cidade de Jerusalém será cabeça e dela sairá o governo das nações. Então, a sede do governo de Cristo vai ser em Jerusalém. E Cristo estará no trono da sua glória, em esplendor e majestade, rodeado de seus santos. Quem são os santos de Cristo? Os salvos estarão lá glorificados, reinando junto com Cristo, tá? Então, lembra disso, que em Jerusalém, a cidade que hoje, né, há pouco tempo atrás estava tendo guerras, o dia que Cristo voltar, ele restaurará todas as coisas e lá vai ser a sede do trono, vai ser o trono de Cristo, vai ser lá em Jerusalém. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os seus santos com ele. Esse versículo aí já é o versículo, tá? E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. Ezequiel descreve em cores vivas o período milenar em Jerusalém, dizendo: produzirá novos frutos todos os meses, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e as folhas de remédio. Olha só, esse aqui também, por isso que eu li lá atrás que não haverá, vai haver curas, né? E remédios vindo da própria natureza, porque Cristo vai estar ali e também aqui está dizendo, seu fruto, né? A fruto daquela servirá de comida e remédio. Olha só. E João concluiu: será para a saúde das nações. Apocalipse 22. Naquela época também haverá novos frutos em todo o tempo. As nações que restarem serão grandemente beneficiadas durante o período milenar e gozarão de grandes privilégios espirituais. Pode passar, Daniel.
será verdadeiramente a idade áurea da Terra, né? Porque o período do Jardim do Éden foi por pouco tempo, a gente não sabe exatamente quanto foi, mas a gente já sabe que Adão e Eva não produziu filhos no Jardim do Éden. Eles produziam filhos fora do Jardim do Éden, porque lá no Éden eles eram perfeitos. Quando eles pecaram, foram expulsos do Éden e foram afastados da presença de Deus. Por isso que todos nós nascemos fora da presença de Deus. Todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. E agora, quando Cristo volta e tira a terra debaixo dessa maldição, é como se a terra fosse também remida, né? A terra que geme esperando a redenção. Então, esse aqui é o período áureo da terra, acerca da qual os poetas têm entoado, pela qual este mundo triste e sofrido tem esperado através de todos os séculos, desde que o seu rei foi crucificado, e assim o Senhor da glória foi rejeitado pelos que lhe pertenciam, e por cuja razão o reino foi adiado. Agora sim chegou a vez. Vê quando você toca a sexta trombeta e o anjo fala que o reino, todos os reinos da terra agora vai ser do nosso Cristo, né? Eu acredito que é um momento assim de alegria lá no céu, quando o anjo toca aquela trombeta, e é como Jesus recebesse todo o reino, todos os reinos da terra nas suas mãos. Então vai ser um período maravilhoso aqui sobre a terra. Haverá morte no milênio? Em proporções menores, mas haverá. Vamos ver lá, Isaías 65, 1. A gente viu que vai ter longevidade, pessoas vão viver mais tempo do que hoje, mas haverá morte. Foi buscado dos que não perguntavam por mim. Estou achando que não é esse aí, Esse não. também não, né? Não é esse também, não. Não é esse também, não. E agora, hein? Se eu não achar? Vocês não vão acreditar. Eu li tantos versículos hoje. Haverá nascimento. Eu vou procurar esse versículo aí, enquanto isso nós vamos passando para frente. Vai haver morte, eu vou mostrar para vocês, tá? Haverá salvação durante o milênio? Aí vocês perguntam, mas vai ter pessoas perdidas? Vão nascer pessoas, porque lá no milênio, a gente vai ver mais para frente que vai ter pessoas com corpos naturais. Vão ter pessoas com corpos glorificados, que são os salvos, né, de todos os períodos, vão estar lá, os santos de Cristo reinando com ele, mas vão haver pessoas com seus corpos naturais e vão produzir crianças. Lembra que a gente viu que vai ter muito nascimento em abundância, a terra vai ser repovoada, e também tem pessoas que saíram, né, lá que sobreviveram da grande tribulação, que ainda estão com corpos naturais. Então, aquelas pessoas que nascem, elas vão ser evangelizadas por quem? Pelos judeus que se converteram, pela igreja que vai estar glorificada aqui no milênio. Então, o evangelho vai ser pregado o evangelho do reino, tá? Por certo que sim, porque o milênio é um tempo probatório, uma dispensação material, não é uma coisa, como se diz, quando a gente vai ser arrebatado, a gente vai ter um corpo glorificado e vai estar lá no céu, mas a gente não vai lidar com coisa material, tá? Mas no milênio, vão ter pessoas de carne e osso aqui, com corpos naturais, a natureza, tudo vai correr, vocês viram, conforme a gente viu agora há pouco, o mundo vai estar correndo,
naturalmente. Então, é uma dispensação material, nesse sentido, durante a qual Deus vai provar os que nela nascerem, dando-lhes conhecimentos especiais para serem salvos. Está escrito, naquele dia, no milênio, diz o Senhor, congregarei o que cocheia. A expressão congregarei ao Senhor fala da salvação, é um chamamento. Os gentios procurarão a face do Salvador. As ilhas de longe me procurarão. Os gentios me procurarão. Embora a profecia abranja também a pregação do evangelho em nossos dias, aqui se refere ao milênio, porque durante essa época as nações que restarem vão suplicar o favor do Senhor. Zacarias 8, 20 e 22. Daniel pode procurar. Então, nessa época, vai haver oportunidade, você vê que Deus, em todo tempo, em todas as épocas, Deus está dando oportunidade para o homem. Desde que o Adão e Eva pecou, já houve a promessa de Salvador até o fim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar a favor do Senhor. Está vendo? Então, haverá salvação durante o milênio. Haverá bênção e salvação da parte do Senhor. Zacarias 8:13. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Uhum. Tá. Então, haverá bênção e salvação da parte do Senhor. Como será majestoso aquele dia quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, tendo todos os povos humilhados diante dele. Haverá salvação para todo que invocar o nome do Senhor. Joel 2:32, e o Daniel está pode a Cássia ver para mim? Joel 2:32, e o Daniel já está em Zacarias 8:7. E Rosalvo acha Sofonias 3:19. Estou tentando achar aqui, gente, o versículo que fala que haverá morte no milênio, tá? Senão vocês não vão acreditar em mim. Quem achar pode começar a ler. É o Daniel que vai ler, né? É o Joel primeiro, né? É. É a Cássia, né? Ah, é a Cássia. Joel 2:32? Então Isso. pode ler, Cassinha. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Tá vendo? Que versículo bacana, né? Agora Zacarias 8:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Bem. Agora Sofonias 3:19. É o Rosalvo. Estou lutando com o microfone aqui. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem,
Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Tá vendo? Então, todo aquele que invocar, que buscar o Senhor, então é a mesma condição, né, da graça. Ninguém vai merecer nada, mas é aquele que invocar, aquele que crê, e eles vão ter uma condição incrível, porque eles vão estar vendo Cristo, como o povo da época de Cristo, quando Cristo esteve aqui por 33 anos, pôde ver, né, Deus aqui em Cristo, Deus na pessoa de Jesus Cristo, andando sobre a terra, e ainda assim eles rejeitaram Cristo. Então a gente vê que todo aquele, né, nessa época do milênio, que invocar o nome do Senhor também terá oportunidade de salvação e sem merecimento, pela própria graça, por crer. Pode Dona passar. Sônia, não seria a Isaías 65:20? O mancebo morrerá de 100 anos? Isso, é esse mesmo que eu estou procurando. Obrigado, viu, irmão Aurelino? Então, Nada, irmã. aqui, coloca para mim, Daniel, lá, se haverá morte no milênio. Ah, valeu, irmão. Vamos acertar esse aqui. É 65 o quê, irmão? 20. 20. É. Isso mesmo, é esse versículo mesmo. É que fala se o mancebo vai morrer com. Então é porque vai haver a morte, né? É. Mesmo. Olha lá. Pode ler, Daniel. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Tá vendo? Então, se uma pessoa morrer lá com 100 anos, vão falar menino de tudo. Então, quer dizer que mostra aqui a longevidade, né? Eu acho que a gente até viu esse versículo e eu passei batido. Mas a gente vê que haverá morte. Vamos voltar então para lá, Daniel, onde nós paramos. Quem entrará para o milênio? Primeiro, os salvos com corpos glorificados, né? Porque vai ter, os santos, fala que vai reinar com Cristo, os santos dele, né? O reino foi dado a Cristo e os seus santos. Quem é o santo de Cristo? Né? Todos os salvos, tem salvos do Velho Testamento que vão estar aqui também, né? Que nunca fizeram parte de uma igreja, mas que vão reinar com Cristo. Os salvos judeus e gentios com corpos terrestres. Vão ter isso? Vão, porque eles têm pessoas que não morreram durante a grande tribulação. E sobreviveram à grande tribulação. Isaías, vamos ver esse versículo. Daniel acha Isaías 2, de 2 a 4. O irmão Aurelino acha Zacarias 14, do 8 a 21. Daniel, deixa eu ver que nós já passamos da hora aqui. Daniel 7, 13 e 14 para Rosângela. E Miqueias para Sol, Miqueias 4, de 1 a 5. Vamos ver aqui. Isaías, né? Espero que eu não fiz, não coloquei nenhum número errado. Na hora de digitar, às vezes eu erro o número que eu copiei no caderno. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses
converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Espera só um pouquinho no versículo, Daniel. Ó, esse versículo mostrou para nós, agora há pouco, que os instrumentos de guerra iam se transformar em instrumento de trabalho. E ele também mostra que mostra outra coisa, que em Jerusalém, a gente viu lá que será o trono de Cristo, que de Jerusalém, de Sião, que é o mesmo, que quer dizer a mesma coisa, vai sair a lei, o ensinamento para o povo. E outra coisa, e aqui a gente está lendo esse versículo para mostrar quem que vai entrar para o milênio. Aqui está falando que muitos povos, né, diz assim, vamos à casa do Senhor. As nações, né, os povos farão isso. Então, quem vai entrar no milênio? Vão ter povos, nações, vão entrar para o milênio, tá? Lembra que Jesus fez um julgamento das nações e muitas nações vão estar aqui no milênio. Pessoas representando cada nação, né? Aqueles que foram considerados ovelhas e os que foram considerados bodes caiu fora. Vamos lá agora, Daniel. Para frente. Quem que é o próximo versículo? Zacarias 14. É o irmão Aurelino. 14 versículo. 8 a 21. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gibá até Rimon, ao do sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Anael até ao lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegarão cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestidos em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos machos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia
se gravará sobre as campainhas dos cavalos. Santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananita na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Tá vendo? Então, aqui é para mostrar que muitas nações vão estar lá. E aqui também mostra nesse versículo que vai haver um livre-arbítrio, porque fala que todas as nações vai dar a opção deles ir e não, ou não ir, subir para adorar a Deus. Mas aqueles que não for, eles vai receber aquelas coisas que a gente viu aqui, aquela punição, tá? Daniel 7, 13 e 14. Rosângela, acho que é o C, né, Rô? Sim. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tá vendo? Então, mostra que vai ter povos de todos, vai ter, né, pessoas de todos os povos, de todas as nações. Miqueias 4, de 1 a 5. Eu estou lendo esses versículos, gente, porque é importante, porque não é uma história que a gente conta aqui e vocês vão aprender. São versículos retirados de vários lugares da Bíblia. Então, se a gente não ler, a gente não vai compreender, tá? Meio cansativo, mas importante. Miqueias 4, de 1 a 5, Sol. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Olha só. Então, depois vocês pegam esses versículos, quando vocês tiverem um tempo, revisa, né? Então, aqui a gente viu quem que vai estar lá, os glorificados, os salvos, judeus, gentios, com corpos terrestres que sobreviveram à grande tribulação, e nações que Deus permitiu. As nações, as nações, né? Agora já é outro tópico. Quem entrará para o milênio? As nações, pessoas vivas na Jerusalém terrestre, onde receberão suas recompensas segundo determinações do juiz. Lembra que Jesus fez o julgamento das nações? Continuarão vivendo uns debaixo da bênção, que a gente viu que ele separou ovelhas dos bodes, da vida eterna e salvação em suas asas, enquanto que os ímpios, ainda os de muitos anos, serão amaldiçoados devido à sua incredulidade. A gente já leu esse versículo hoje. Estes certamente são os mesmos desfrutando de todas as bênçãos milenais
mileniais e da presença da glória de Deus não creram por causa do endurecimento de seus corações. Então, aqui, a gente viu que além de todas essas pessoas que a gente colocou aqui em cima, né, nessas letras maiores, também as nações, pessoas que estarão lá em Jerusalém, receberão recompensa aqueles que creram, né, e amaldiçoado devido à sua incredulidade, esses outros, que embora vendo todas essas bênçãos que a gente acabou de falar aqui, por causa do endurecimento de seus corações, muitas pessoas não vão crer, tá? Aqui a gente vai ver na próxima aula que quando o Satanás vai ser solto, ele vai enganar um monte de pessoas. Quer dizer que aqui vão ter, durante esse 1000 anos, pessoas vão nascer, pessoas vão viver e muitos não vão receber Cristo. Não vão estar vendo todas essas coisas, mas pela dureza dos seus corações, elas não vão crer. Vão após o inimigo ainda. Acho que está acabando, viu, gente? Só tô alongando um pouquinho para a gente acabar. Tem mais algum, Daniel? Não? Acabou já. Acabou aí, tá vendo? Gente, alguém quer fazer algum comentário? Foi meio cansativo hoje, porque a gente leu bastante versículo, porque não tem uma história para contar sobre o milênio. São versículos mostrando para nós, espalhado pela Bíblia. Você viu como que, às vezes, é difícil você fazer um estudo sobre esses temas, porque você tem que buscar versículo lá nos profetas, lá, às vezes, no Novo, no Velho Testamento, mas o que eu quero que vocês entendam é que haverá um período de 1000 anos que Jesus vai reinar sobre a terra, que a terra vai encher do conhecimento de Deus, como as águas enchem o mar, né? Do nascer ao pôr do sol vai ser mostrada a glória do Senhor, e vão estar aqui todos aqueles que creram dessa época nossa, nós vamos estar aqui com nossos corpos glorificados, ajudando a Cristo reinar sobre essa terra, pregando o evangelho para essas pessoas, que nós vamos estar eterno, então nós vamos estar pregando o evangelho do reino, para todas as nações que ficarem aqui, para aqueles que vão nascer durante o milênio. A gente viu que vai ser um período glorioso, onde as pessoas que vão estar vivendo aqui vão estar vendo Cristo face a face, coisa que nós hoje, nos nossos corpos mortais, nós não estamos tendo esse privilégio, que esse povo vai ter, e que o povo que viveu aqui na época que Jesus veio aqui, Jesus Cristo, o homem, andou aqui na terra. Então, vai ser um período onde todos os reinos da terra vão ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vai ser um período glorioso, Satanás vai estar preso, e com tudo isso vai ser provado que no Jardim do Éden estava lá o tentador, né? Todo mundo fala, mas por que Deus deixou Satanás estar lá no Jardim do Éden? Estava tudo perfeito, ele permitiu Satanás ir lá, e por isso que estragou, é culpa de Deus, né? O próprio Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a Eva falou, foi a serpente. Quem criou a serpente? Deus. Então, logo a culpa era de Deus. Agora Jesus pega a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prende. E ele vem reinar aqui na terra, trazendo uma releitura lá do Jardim do Éden, com paz, com abundância, com tudo que as pessoas precisam. A terra cheia do conhecimento de Deus, Jesus reinando com justiça e equidade sobre a terra, e Satanás não está ali para tentar, mas a própria dureza do coração do homem vai fazer ele pecar contra Deus, tá? Mostrando que não foi, às vezes a gente tem mania de colocar toda a culpa no diabo, né? E às vezes, na verdade, é a nossa própria concupiscência que está aqui em nós, nossa carne, que deseja fazer coisas que não é do agrado de Deus. Então, nesse período, vai ser um período probatório, Deus vai mostrar que, na verdade,
O homem é que ele não fez boas escolhas e continua não fazendo. Então, nós precisamos graças ao nosso Deus, o Espírito Santo, que nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo, que hoje nós estamos aqui e vamos fazer parte de todas essas bênçãos que Deus está preparando para nós, né? E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que o Senhor me alcançou, né? Se o Senhor me deixa, se o Senhor não me convence, já pensou, eu estava lá no meio dessas pessoas, e eu dou graças a Deus porque eu abri meu coração para Cristo. Eu creio que vocês também têm essa alegria de pertencer ao nosso Senhor e Salvador e saber que, né, que Ele reina sobre nós hoje e que um dia o seu reino vai se materializar aqui na terra para que todos possam experimentar do reino de Deus e ter oportunidade para pessoas crer ainda. Deus dando oportunidade até o último instante, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou difícil? Entenderam? Eu queria que vocês falassem alguma coisa. Mais uns. Vocês devem estar muito cansados, porque já faz tempo que vocês estão aí, mas comenta alguma coisa aí. Ou cale-se para sempre. Ninguém quer falar nada? A não ser, posso ir embora, professor? Ninguém quer falar nada. Então, tá bom. Então, vocês entenderam tudo, né? Então, o irmão Aurelino, o senhor despede a gente com a palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós agradecemos a Ti por termos, ó Pai, participado de mais um estudo, ó Deus, feito, ó Deus, pela nossa irmã Sônia. Que esse estudo, Senhor Deus, possa permanecer nos nossos corações e de todos aqueles, ó Pai, que participaram, Deus. E que a Tua serva também, Senhor Deus, possa ser iluminada com a luz, ó Pai, da Tua santa palavra. E assim, ó Pai, ela possa ensinar ainda a muitos, principalmente, ó Deus, sobre essa doutrina, ó Pai, do milênio, no qual, Senhor Deus, nós temos aprendido, eu tenho aprendido, graças a Deus, e creio, ó Pai, que todos que participaram nessa noite, também, ó Pai, aprenderam. E como é grandioso, ó Pai, nós sabermos que nós vamos termos, ó Pai, esta entrada no milênio, aonde vamos estarmos, ó Pai, com Cristo. Pai querido, abençoa nossas famílias, a família, Pai, de todos aqueles que participam, ó Deus. Que todos possam, Deus, ser abençoados mesmo por Ti. Também, Senhor Deus, a igreja que nós participamos, que também seja uma igreja, Pai, que seja preocupada, principalmente, ó Deus, em salvar as almas, e depois de salvas, mostrar a essas almas o privilégio que elas vão ter também de estar no milênio com Cristo. Pai querido, dá a todos nós uma boa noite, ó Deus de paz e descanso. É a nossa oração, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, desculpa passar o tempo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite para vocês, tá?